Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e o vídeo de hoje é aquele amorzinho recheado de indicações de um dos meus clichês favoritos que eu amo, que é o clichê do fake dating, do romance de conveniência. Eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal, né, falando de 10 clichês presentes em histórias de amor, que são clichês também que eu amo. E o primeiro que eu citei, que eu já coloquei como um dos meus favoritos, foi o romance de conveniência. E eu falei que eu poderia fazer uma lista só com esses livros, se vocês quisessem, então aqui estou eu. Já aproveita, já vai deixando a curtida de vocês aqui no vídeo, se preparando para anotar as indicações e lembrando que todos os livros, assim como todas as informações importantes, estão aqui no box de informações, não esqueçam de conferir. E o primeiro dos livros dessa lista, que eu arrisco dizer que é meu favorito, é meu queridinho, por isso que ela já começa com ele, é O Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, da Annie Darling. Essa série é composta por 4 livros, eu sou apaixonada por elas. O primeiro livro é aquele livro que eu menos gosto e que normalmente as pessoas torcem o nariz por causa do mocinho, então não desistam da série porque os livros são muito amor, e o segundo é meu favorito dela. Contextualizando, caso alguém não conheça, a série toda vai trazer personagens que são funcionários de uma livraria especializada em ficção romântica. E a Verity é a personagem apaixonada por Jane Austen, especialmente por Orgulho e Preconceito. É aquela personagem que prefere ficar na dela e que por isso ela inventou um namorado de mentira para as pessoas pararem de pegar no pé dela, ficarem tentando arranjar alguém para ela. Só que numa noite, num mal entendido, ela acaba tendo que apresentar um desconhecido como atual namorado dela, fingindo que ela terminou com aquele namorado que nem existia, e a partir daí ela começa a viver esse relacionamento de conveniência, porque pra ele a ideia também parece promissora, e aí eles começam a se conhecer, vão desenvolver uma amizade, e tanto a narrativa da Annie Darling é uma delícia, com uma pitada de humor que eu adoro, eu amo o humor dela nos livros, como também toda a história em si é cativante, o universo no qual ela se passa, então a gente tem toda hora esse universo literário. Esse livro em específico traz a presença muito grande de Orgulho e Preconceito por ser o livro favorito da Verity. O relacionamento dos dois, né, que vai se desenvolvendo aos poucos, é daquele delicioso de acompanhar, porque parte também da questão da amizade e como ela vai transformando isso pouco a pouco em algo mais, é realmente algo encantador. Foi aquele livro que eu li assim, ó, com um sorriso no rosto, do começo ao fim. É uma excelente pedida pra quem tá procurando uma história leve, divertida, gostosa, envolvente, assim, ó, perfeito quando você quer fugir da realidade, especialmente quando a realidade é essa nossa atual, extremamente caótica. Bom, todos os livros dessa lista se enquadram nessa categoria de vamos fugir da realidade e ir para um universo aí mais gostoso de se acompanhar. E o segundo livro dessa lista também é outro pelo qual eu sou apaixonada. Foi um livro que eu devorei, li em pouquíssimas horas, que é o Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory. Aqui a gente vai ter personagens que vão se conhecer num elevador, ficar presos por 1 hora lá. É o elevador de um hotel, cada um tá naquele hotel por um motivo diferente, e enquanto eles estão lá conversando, papeando sobre a vida, já vai começar a surgir aí uma certa atração entre eles, a ponto de o mocinho convidar a mocinha pra ser acompanhante dele no casamento que ele vai, que no caso é o casamento do ex-melhor amigo com a ex-namorada. E aí ela aceita, eles fingem que estão nesse relacionamento, mas é claro que vai rolar algo mais ali entre eles no final da noite. A questão é que os dois moram muito longe um do outro e eles vão ter que lidar depois com esse fato do relacionamento à distância e também deles não saberem exatamente se eles podem chamar aquilo de relacionamento. Eles estão saindo, mas o que tá rolando? O que será que o outro quer? O livro foca muito nessa questão desse romance acontecendo, começando, quando você não sabe o que o outro tá pensando, quando várias inseguranças vão surgindo. E eu achei delicioso acompanhar tudo isso. Sem contar que esse é um livro também protagonizado por uma mulher negra, uma mulher gorda, que ela foge então dos padrões, e tudo isso é muito importante na história como um todo. Eu adorei a personagem dela. Ela também trabalha no gabinete de um prefeito. Ela tá muito ligada às questões sociais e isso aparece no livro. O contraste, né, pelo fato da realidade dela de ser uma mulher negra com o dele, que é um homem branco, também é muito presente. Então, assim, é aquele livro delicioso também da gente ler, que também vai trazer essas outras questões aparecendo aí mais de leve na história. E vale dizer, esse aqui é um romance hot, ele tem bastante cenas nesse sentido, então também fica o aviso aí de mais 18. E outro romance que também tem esse aviso aí de mais 18, de personagens que saem dos padrões, é Os Números do Amor, da Helen Howe.
Rowan. A Ellen é descendente de vietnamitas, ela tem Asperger, e isso vai aparecer nos personagens dela. Então a protagonista é uma mulher branca que tem síndrome de Asperger, e pelo fato então dela ter essa dificuldade com os relacionamentos humanos, ela acaba contratando um acompanhante de luxo para que ele possa ensiná-la a se relacionar com as pessoas. E esse acompanhante vem de uma família vietnamita, então a gente tem essas identidades da autora, né, distribuídas entre os personagens. E o livro também é muito gostoso da gente acompanhar. O início dele ele é bem focado na questão hot, mas a partir de determinado momento a gente vai se aprofundar mais nos próprios conflitos internos dos personagens. A gente entra muito nessa presença familiar do mocinho, que foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. E eu amei como ela representou esses personagens, de como ela construiu esses aspectos deles com tanta propriedade. E sem contar que também é outra história assim, ó, delicinha de se ler. Outro livro que eu devorei, que eu me apaixonei, porque também foi assim, aquele que eu não queria parar de ler, de tão gostosa que tava a leitura, é O Namorado de Aluguel, da Casey West. Aqui a gente já vai pra um romance que é mais jovenzinho, então ele já se passa ali na fase de high school, né, de ensino médio, em que a gente tem a protagonista indo pro baile de formatura, no qual ela ia apresentar o namorado dela perfeito, que nunca ninguém tinha visto, então ninguém acreditava que na verdade esse cara existia, mas ele existia. Só que ele termina com ela ali antes do baile, e aí de repente ela fica sozinha e fala, meu Deus, se eu chegar vai todo mundo achar que eu realmente tava mentindo. E aí ela acaba vendo um cara parado ali no estacionamento, que foi deixar a irmã dele no baile, e ela propõe que ele finja ser o namorado dela pra ela não passar por aquela situação humilhante na frente dos amigos. Isso vai desencadear outras questões, outros aspectos, né? Então ela refletir sobre quem ela é, sobre essa expectativa que a gente tem das outras pessoas em relação a gente, o quanto a gente sente também a necessidade, né, de cumprir papéis, a forma de como ela vai desenvolvendo essa relação, de como a autora vai inserindo as questões sobre a amizade também, tá muito presente aqui na história. Então esse aqui também é um dos meus queridinhos. Indo aí pro cenário nacional, eu acho que um dos meus queridinhos nesse tema é o Procura Seu Marido, da Carina Ricci, que foi o primeiro livro da autora que eu li, então por isso eu também tenho um carinho muito grande por ele, porque foi ele que me fez, né, me encantar pelos livros da Carina. E aqui a gente tem a história da Alicia, que ela é herdeira, né, da grande empresa da família dela, e assim que o vô dela morre, que era a pessoa mais próxima dela, o único parente que ela ainda tinha, ele deixa uma cláusula no testamento que ela só vai poder herdar aquilo tudo se ela se casar. E aí ela bola um plano maluco, ela coloca um anúncio no jornal, né, procurando um marido, e vai ter início então essa questão do romance de conveniência. O livro é muito divertido, então a Carina tem essa escrita que cativa a gente, ela insere humor muito bem, com a própria questão do romance. O mocinho que tá aqui é totalmente crush, sou apaixonada por ele, e também foi mais um daqueles livros que eu devorei, que eu me envolvi completamente, que eu não queria parar de ler, que ele tanto vai cumprir muito bem esse papel, né, do romance, de fazer a gente suspirar, de trazer uma história gostosa, como ele também vai ter as suas pitadinhas aí de reviravolta, de ação, que também é bem típica dos livros da Carina. Vale dizer que esse é o primeiro, né, de uma trilogia em que a gente vai ter em cada um dos livros um diferente mocinho da família Cassani. Aqui a gente tem o Max, no segundo livro a gente vai ter o Marcos, que é o irmão do Max, e no terceiro livro, que é o Amor Sob Encomenda, a gente tem o Nicholas, que é o primo dos dois. As histórias não têm conexão entre si além dessa, então você pode ler as histórias separadamente, mas se você quer ler todos, o legal é ler em ordem, senão você acaba pegando, né, informações do que aconteceu antes, porque os personagens vão aparecer em todos. Agora, os próximos dois livros dessa lista, eles fazem parte dessa questão do relacionamento de conveniência, mas ainda assim eles são ligeiramente diferentes do que os outros, e eu já vou explicar como. Um deles é Um Marido de Faz de Conta, que é o segundo livro da série dos Rokesbys, da Julia Quinn. Eu amo essa série, é uma série que pra mim fica pau a pau com os Bridgertons, e os Rokesbys são uma família amiga e vizinha dos Bridgertons da geração anterior, né, da série famosa da autora. E aqui no caso, o mocinho Rokesby, ele faz parte do exército, ele tava numa guerra nos Estados Unidos, e ele acabou se ferindo numa batalha e fica inconsciente. A mocinha, por sua vez, ela tava lá na Inglaterra e ela tinha um futuro horroroso à frente dela. Ou ela ficava com o tio, que é um vigarista, ou ela se casava com alguém que ela não queria. Pra fugir dessas opções, ela cruza o Atlântico, vai pros Estados Unidos, porque ela recebeu a informação de que o irmão dela foi ferido numa batalha, mas ela não sabe o que aconteceu com ele. Então quando ela chega lá e encontra o mocinho inconsciente, sabe que
ele conheceu o irmão dela, ela finge que ela é casada com ele pra poder permanecer próxima dele e conseguir as informações sobre o irmão. E quando ele acorda, ele obviamente não tem memória de ter se casado com ela, mas acredita que aquilo aconteceu e que ele não lembra por causa da batalha, e a história vai se desenvolver a partir daí. Eu acho que dos livros dessa série, esse é que ele tem um tom um pouquinho mais que vai pro drama, enquanto os outros têm uma carga mais leve, mais divertida, e foi um livro que eu amei. Eu não sei dizer qual é meu livro favorito dessa série, eu só sei que o terceiro é o que eu menos gostei, mas eu amei esse daqui também. A Julia Quinn sempre me envolve, amo como os diálogos dela são espirituosos, o humor que isso traz pra história, mesmo que esse aqui tenha essa carguinha aí mais pro drama, como eu mencionei. E aí, um que tem uma premissa de certa forma parecida com a de Procura-se um Marido é 1 Milhão de Motivos pra Casar, da Gemma Townley, que pra quem não sabe, é irmã da Sophie Kinsella. A protagonista aqui, ela é muito amiga de uma senhora idosa, e essa senhora vive perguntando pra ela sobre relacionamentos e tal, porque ela se preocupa com esse aspecto da vida da mocinha, só que a mocinha não quer saber de ninguém, então ela finge que ela tá num relacionamento com o chefe dela, que é um cara que na verdade ela despreza. Acontece que essa senhora morre, deixa pra ela no testamento uma herança de 1 milhão de libras, a mocinha precisa desse dinheiro, mas a condição é que pra ela pôr a mão no dinheiro, ela precisa se casar em 50 dias. E ela vai ter que dar um jeito de conquistar o chefe porque ela precisa desse dinheiro. Como eu mencionei, o livro ele é um pouco diferente dos demais dessa lista, porque ele vai tomar aqui uns rumos um pouco diferentes. Mas foi uma história que eu também devorei, que eu lembro que eu li em uma madrugada. Foi um livro muito divertido, muito gostoso, que me entreteve bastante. E ele é o primeiro de uma trilogia, só que ele tem começo, meio e fim. Então dá pra você ler sem ler os demais, até porque os demais não foram publicados no Brasil. E vale dizer também que esse livro ele é inspirado no livro do Oscar Wilde, que é A Importância de Ser Prudente, e que vai tratar dessa questão, né, das máscaras sociais que a gente veste, toda a questão também das aparências. E aí, por fim, eu vou incluir nessa lista um livro que eu tô louca pra ler, que também parte dessa premissa de romance de conveniência, que é de uma autora que eu amo, então eu sei que eu vou adorar a leitura, que é o Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, da Lola Salgado, uma comédia romântica independente, que ela é uma releitura de A Megera Domada, do Shakespeare, e que vai trazer como personagens o Bento e a Radassa. O Bento é descendente de coreanos, a família dele tá pressionando pra ele se casar, e essa pressão aumenta ainda mais quando numa mesma semana ele recebe a notícia de que a ex-namorada dele vai se casar e que o irmão mais novo também ficou noivo. E aí o carro dele dá um problema, ele entra lá num mecânico pra consertar, e a mecânica que vai atendê-lo é a Radassa. Ele acaba tendo esse plano aí de fingir que ela é a namorada dele pra poder apresentar ela pra família, só que ela é alguém que ele nem imagina como ela é, que ela tá muito afim de pregar várias peças nele, e a gente vai ter esse romance cão e gato também, além da questão do romance de conveniência. E aí, quais desses livros vocês já leram? Quais vocês ficaram curiosos pela leitura? Que outros livros nesse estilo vocês também me recomendam? Já conta pra mim tudo aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Então deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.